dever de solidariedade. Essa omissão dos demais acabou sendo satisfeita pelo socorro que foi prestado aí pelo bom samaritano. Mas há um dever social, nós convivemos socialmente em risco, numa sociedade onde há muitos contatos, e nós temos dever de solidariedade para com os demais. Então, observando uma situação como essa, é o nosso dever de prestar socorro que está ali. Obviamente, prestar socorro sem nos colocarmos em risco pessoal e sem potencializar o risco da pessoa. E aí vai caber muito a análise do momento. Né? Sempre me lembro quando a gente tinha o curso lá de direção, vocês agora devem estar fazendo os cursos, né, para habilitação, e me lembro do meu, ainda na década de 90, e tinha um professor engraçado, que era enfermeiro também do SAMU, ele dizia, não, o cara fica ligando lá para a ambulância, tá certo, não é para socorrer, porque mexeu ali, pode deslocar um osso, furar um pulmão, perfurar um pulmão, tá certo, observar, isolar o ambiente. Agora, isola o ambiente, não fique gritando, né, no telefone, porque a gente vai ter que pedir várias informações, demora pelo menos uns 5. O procedimento padrão, só de telefone, demora de 5 a 10 minutos, porque são várias perguntas, porque existem vários tipos de ambulância. Então, para deslocar a ambulância correta para aquele atendimento, eles precisam, né, de uma série de informações que são prestadas por quem está ligando. Aí, antes de ligar, isole o ambiente, né, faça todo o procedimento correto, que é para não ligar e dizer, aí o cara liga, diz, venha logo, você quer estar no meio da pista, os caminhões estão passando por perto, eita, passou por cima, aí não adianta mais, né, aí é melhor desligar e ligar logo para o rabecão, né, não é mais a ambulância que vai servir para ajudar isso aí. Por isso que esse prestar socorro, obviamente, está nesses limites daquilo que a gente pode prestar. A primeira coisa ao se fazer num ambiente desse convite é isolar o ambiente, né? Permitir, avisar logo as pessoas que não continue a transitar naquela área, naquela região, tentar dar à vítima o maior ou a melhor posição possível para aguardar a vinda da ambulância, tá certo? Não estou dizendo que pegue e bota, porque você pega, bota, e nisso aí você rompe um órgão, perfura o pulmão, e aí também vai ser responsabilizado por isso, né? É essa questão que tem que ter esse cuidado, mas o prestar socorro é prestar essa assistência mesmo, de isolar o ambiente, de garantir o deslocamento correto da ambulância, onde existe, né? E as situações onde realmente você vai ter que prestar esse socorro levando mesmo. Né? É melhor que você leve do que ficar no aguardo de algo que não vai chegar, de um socorro que não vai chegar, né? Mas aí é você que vai ter que observar isso, sem se colocar também em risco pessoal. Por exemplo, existe até a questão putativa da ausência do dever. Você não sabe nadar. Então, o que é que você vai fazer para salvar alguém em afogamento? Principalmente no mar, né? Vai se jogar e, em vez de socorrer um, alguém vai ter que socorrer dois, né? Não é isso, não é o ato heróico que está sendo exigido aqui no 135, mas é o ato que é um dever cívico de qualquer cidadão de prestar socorro sem se colocar em risco pessoal. Não está se exigindo aqui que você se coloque em risco para prestar esse socorro. Está se exigindo que preste o socorro, assegurando-se, né, dentro desse limite, né, e o 135 deixa isso claro. Agora, aí você vê alguém se afogando, uma criança se afogando no meio de um balde d'água, de açude, né, uma lagoa, e aí você imagina que aí eu não sei nadar, não vou prestar socorro. Bem, vai ter que chamar alguém. Isso aí, você avisa, e etc. Mas depois se descobre que o açude, na zona mais profunda, batia na tua barriga, ou seja, o balde d'água batia na tua barriga, ou seja, que você poderia ter prestado socorro.
Aí vem a questão do dolo. O que você representou mentalmente foi uma água profunda onde você se colocaria em risco se você prestasse socorro. Aí não pode ser imputado. Vejam por que se deixar de prestar socorro no tipo omissivo só pode ser imputado na forma dolosa. Isso seria um erro de tipo essencial. É um erro sobre uma condição, a gente vai estudar isso lá no artigo 20, uma condição que, se estivesse presente, excluiria realmente essa condição típica, porque você imaginou uma situação de risco pessoal que não existia e que, se existisse, tornaria legítima essa sua omissão em relação ao fato, né? Mas não existia. E aí o fato poderia ser atribuível a título de culpa, mas os tipos omissivos comumente só são punidos a título de dolo, porque é uma violação de dever. Os tipos omissivos próprios, eu estou tratando aqui de tipos omissivos próprios. Existe, paralelamente, os tipos omissivos impróprios. É isso que eu vou colocar aqui, né? Tipos omissivos próprios, vou colocar aqui de lado para que a gente vá, né, fazendo essa avaliação, né? Tipos omissivos próprios, eles são uma violação de norma mandamental. Portanto, são uma violação de norma imperativa ou violação direta de dever jurídico imposto. Dever de solidariedade, né, que está aí. Eu estou falando de 135, depois a gente vai falar de outros, né, mas para que fique mais claro, né, tem o 269, por exemplo, deixar o médico de fazer notificação de doença de notificação compulsória. É um crime contra a saúde pública, porque é preciso para o controle das epidemias. Eu preciso saber como está o volume de contágio, de indicadores, com relação a algumas epidemias que estejam sendo combatidas. Então, se o médico deixa de prestar essa informação, ele deixa de informar, entre os crimes contra a saúde pública, uma informação preciosa para controle epidêmico, pandêmico, etc. Né? Então, deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença de notificação compulsória. É um crime próprio, igualmente. O que é um crime próprio? É aquele em que o sujeito ativo, o autor, tem que reunir uma determinada qualidade. Qual é a qualidade aí exigida no 269? Ser médico. Você precisa ter o conhecimento científico, médico, para entender o diagnóstico, saber que aquilo é uma doença que está no rol das que é obrigado a informar ao órgão de saúde pública para fazer o monitoramento, para fazer o controle, e você deixa de notificar. E aí, se você deixa de notificar doença de notificação compulsória, você pratica um crime contra a saúde pública na condição de médico. Quem pode praticar esse crime é o médico, não pode, não sou eu não sou médico, né? Mesmo que eu tenha um conhecimento, não estou submetido a essa obrigação, né? Mesmo que eu saiba que essa pessoa tem essa doença, não estou eu obrigado a fazer essa denúncia, a notificar, né? Quem é obrigado a notificar nessas condições é o médico. É um crime próprio. O sujeito ativo tem que reunir esta qualidade. Diga aí, Daniel. Ela pode infringir o 268, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças. Só que a doença já está presente, né? Essa é a questão. Só em algum caso de uma doença que ainda não esteja, mas que o poder público já disse que a notificação é compulsória,
e aí ela infringe como qualquer particular. Isso até o transportador que não toma cuidado, né, na quarentena dos seus produtos ou na quarentena das pessoas que são transportadas, que se inclui também, né, no 268. Diga aí, Gedlande. Professor, um assunto puxa outro. Por exemplo, uma pessoa engenheiro com especialização, com mestrado na área de construção civil, certo? Aí mora num condomínio, num edifício, e ele olha e vê que o edifício está na iminência de cair. Brevemente vai acontecer algum fato que aquele prédio pode cair. E ele se omite de comunicar ao síndico ou alguém responsável e sai do condomínio. Como ele está ciente que aquele prédio vai cair, aí ele vai morar no outro setor, no outro condomínio, e brevemente acontece o fato do prédio cair. Ele está enquadrado em qual crime? A questão é que, por pior que seja essa situação, caberia aí a órgãos públicos, por exemplo, a prefeitura, quando dá o habites, ou seja, ele é um outro morador que desconfia que o prédio vai cair e não avisa, né? Em princípio, infelizmente, nenhum, Getlano. Né? Não há fato típico aí para Nem o ele. crime da consciência. Sim, mas aí não existe delito de pensamento, né? Mas aí seria Infelizmente, a verdade 1984, né? Não existe aí essa hipótese. Seria uma extensão muito grande, porque aí eu teria que contar com a ideia de assumir o risco também de matar outras pessoas, mas não foi ele que construiu, a não ser que ele tenha sido o próprio engenheiro que construiu. Aí ele teria a obrigação de falar. E aí ele poderia, sim, entrar na ideia do dolo eventual para se ocorrer lesões corporais, homicídio, etc. Mas sendo um engenheiro qualquer que está no laudo, às vezes até de olhômetro, porque ele provavelmente não... Ele desconfiou pelas condições estruturais que isso iria ocorrer, não há o que se falar. Né? Infelizmente, não há o que se falar. Em reprovação, seria uma extensão aí de uma responsabilidade objetiva, ainda que esse papel funcional de solidariedade social, mas esse risco não está, né? Porque uma coisa é o risco que eu determino efetivo ali na omissão de socorro ou aqui nessa notificação compulsória, outra coisa é essa questão de um prognóstico que está muito aberto e que não foi ele que deu causa. Se ele for o construtor, tudo bem. Mas não foi ele o construtor. Não é ele também o órgão responsável pela vigilância, que também pode, de repente, ter dado habite sem poder, ou seja, não fez a avaliação correta. Porque cairia... Olha, eu tive um caso, o primeiro caso que eu peguei em termos de advocacia foi exatamente isso. A mulher tinha uma firma de marmita, ela é uma marmiteira, e ela vendia marmita para fora, né, para a comunidade. E aí o que é que aconteceu? A cozinha dela, construíram um prédio, foi aí nos bancários, construíram o prédio do lado da casa dela, e o prédio simplesmente, a fossa foi subdimensionada e também invadiu por baixo o terreno dela. Não sei como é que fizeram uma coisa dessa, uma coisa inimaginável. O muro foi embora, a parte da cozinha também, ela perdeu, né, as marmitas, perdeu a coisa e ainda quase perde a vida também, porque ela caiu na fossa. Até o pessoal brincava, a senhora escapou fedendo, né? Escapou fedendo, né? Do afogamento, né? É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Morrer cheiroso, né? Nesse caso aí, ela escapou fedendo realmente, né? E literalmente. E a gente foi fazer a análise de tudo isso, tudo errado, inclusive o projeto que estava registrado na época era na Sudema, que registrava o projeto da fossa e tal, e tudo, que tinha sido dado a bits, né?
subdimensionada, errada na localização, errado no posicionamento, tudo errado, né? Mas quem é? E dentro do próprio prédio tinha engenheiros também. Eles estavam, obviamente, querendo se livrar do condomínio ter que arcar, né, com a dívida, com a responsabilização. Só que de quem é a culpa? É desses aí ou da turma que construiu e da turma que não fiscalizou e deu os alvarás, né? Deu as autorizações para funcionamento, para habitação? Pensar, eu acho que é a turma que fiscalizou, porque o que acontece, muitos desses cabos não olham lá, o cabo chega da mão a mão, que é a moda brasileira, o cabo recebe um toquinho, como diz aqui em Solânia, que eu estou em Solânia, aí não vai nem lá e dá o laudo dizendo que está tudo legal. Isso é normal. Não fez a vistoria, né? A vistoria da entrega do prédio, que vem antes do habite, tem que fazer a vistoria, fiscalizar cada setor, olhar as plantas para ver se está batendo com o que está, né? Tudo isso faz parte do processo, né? E causa problema. E o que ocorreu é que o condomínio ressarciu e depois entrou com uma ação contra a construtora. Acho que ganharam também a ação contra a construtora, mas ganharam muito tempo depois, né? Mas de imediato tiveram que reconstruir. Lógico que a maioria dessas construtoras faz um acordo até com o próprio fiscal, bota material de segunda, bota a parte elétrica, no lugar de botar de primeira, bota de segunda, é um custo. Se o construtor não tem conhecimento de engenharia, ainda piora, porque ele é roubado o tempo todo e ele não sabe fazer analisar a execução da obra, né? Se você olha as pirâmides do Egito, que tem 4.000 anos de história e ainda estão de pé, né? Até hoje, já passaram por terremoto, por tudo no mundo que você imaginar ali, e estão em pé, né? Faz 4.000 anos que uma construção está em pé. A gente tem que tirar o chapéu para esse construtor, né? Ou seja, dentro da doutrina espírita, ali foi espírito evoluído, reencarnado, que nasceu naquela época, e a continuação da engenharia não permaneceu, ficou com eles mesmo. Ali, se você fizer um cálculo, né, na maior pirâmide lá, que tem 170 metros de altura, que é quase um prédio. Kep Michelini, não sei qual é a maior delas, são 3. Eu acho que é a Keps. A maior, ela tem 176 metros, ela tem um desvio padrão de menos de 1 centímetro, é 0,08, que é considerado um erro mínimo, né? Agora, você pega aqui um prédio de 9 andares e vai passar 9 andares, 10 andares, aqui na Praia do Bessa, ou nessas praias aí, e vai tentar cobrir de massa o erro ou desvio padrão, que normalmente é considerado aceitável até 12, mas não deveria ocorrer. Tem prédio aí com desvio de 21. Você vê uma pirâmide de 167 metros, que equivale, né, a bem quase 100 andares, né? Se você olhar direitinho, é quase isso, quase 90 andares. Você não vai ter essa perda. Inclusive, isso é perda, porque muda todo o cálculo estrutural do prédio, porque você vai cobrir com massa também tem um peso, e aí você está botando mais peso no prédio para poder levantar. E hoje tem drena, inclusive, as drenas são ópticas, né? São drenas ópticas a laser, que permitiriam uma perfeição grande da construção. O que é que falta? Mão de obra também. E aí você não tem a execução e ninguém quer que um engenheiro chegue e diga, tem que derrubar essa parede e fazer de novo. Qual é o construtor que vai aceitar esse engenheiro? Um gasto danado, né? Porque às vezes é isso. Você passa a drena, vê que está no erro, a única fórmula de consertar é derrubar e fazer de novo, né? E nenhum construtor vai assumir esse risco, né? Mas, infelizmente, Gedlando, essa situação aí do fato... É a mesma coisa de você. Você
Essa situação desse rapaz é a mesma de alguém que vai para um restaurante e observa, ele é PhD em conservação de alimentos. Observa que o alimento está mal conservado e que a maionese já está estragada. Ele sente o gosto, mas não sai avisando para todos os outros clientes. Ele simplesmente pede a conta dele ou pede para sair e sai. É a mesma situação, entendeu? E ele teria uma informação aí privilegiada, mas não é um dever dele. Quem tem o dever aí de cuidado com a clientela é do dono do restaurante, é o cozinheiro que está lá dentro. A mesma coisa é o construtor da empresa, é a empresa construtora, o construtor é o engenheiro, né? São essas as pessoas que têm o dever, né, para com essa situação aí. Difícil, né? Mas não, aí seria uma responsabilidade objetiva, né? Não pode. Não foi ele que construiu, né? Qual é o nexo causal que ele teria aí com esse evento também? E às vezes ocorre mesmo, você já percebe, né? Tem alguns tipos de rachadura, de tudo, que você já interpreta que aquele prédio não. A vida útil dele será bem menor do que a que se prevê, né? E aí você sai. Eu acho que tem um prédio em Campina Grande, quando eu estudava em Campina Grande há uns 40 anos atrás, esse prédio ainda está lá, ainda nunca terminaram esse prédio. Começaram e não sei se é ali na João Suassuna ou se é na rua paralela, agora deu um branco em mim, não me lembro o nome da rua. Agora tem uns prédios bonitos ali na Prata, viu? Eu fui agora para eu tenho uns primos que moram por lá, né? E fui para um prédio que um primo meu comprou, um apartamento, alto para danado, ali você vê quase a estrada, porque ali sobe novamente para descer para Bodocongó, né, do outro lado, você sobe aquela ladeira da Prata e fizeram uns prédios altos ali. Agora, não sei se ali tem rocha, né? O medo que faz é outra coisa, porque é alto, viu? São apartamentos altos, bonitos, ficaram bem ali em Campina Grande. Mas diga aí, o que você ia falar do prédio lá? Nunca concluiu. Concluído, mas foi condenado na época, foi condenado, e não sei qual motivo, estudando naquela época, estava desligado, naquele prédio, ainda hoje eu acho que existe, se não derrubaram esse prédio, deve ter tido acontecido alguma coisa que a justiça determinou que não termina essa conclusão do prédio, não sei se o senhor sabe desse caso. Não, sei não. Apoio tem esse prédio lá, se não derrubar, também faz muito tempo que eu fui a Campina Grande, não sei se existe. Aqui teve um prédio que ficou anos parada, toda a construção, concluíram ali no Retão, não sei como. Eu, por mim, teria concluído para ser prédio, mas é prédio de moradia, né? E foi isso também, foi condenado e tudo, eu não sei se refizeram, não refizeram e acabaram concluindo. Diga aí, Daniel. Sei qual é. Eu acho que algumas intervenções, o que, óbvio, para não colocar em risco as pessoas, você tira todo mundo, faz a intervenção. Mas hoje há intervenções, se a torre de Pisa até hoje não caiu, ela inclina toda. Né? Tem algumas intervenções que você faz. Agora, hoje. Olha, eu fui na Itália várias vezes, né? Já fui umas 6 vezes na Itália. E quase todas as vezes que eu vou lá, eu gosto de ir em Pisa. Eu gosto da praia, tenho amigos lá e tudo. Até 96, a gente ainda subia na torre, sabia? A gente subia, fazia aquele giro, era interessante demais, porque era uma coisa inclinada, né? O negócio dava uma sensação meio estranha, né? Então, até 96 foi assim. Faz mais ou menos uns 20 anos, acho que começaram a proibir em 99, e aí hoje ela está toda. Já tem uma intervenção que eles colocaram, porque também, quando não tinha intervenção, era arretada as fotos, né? Porque você tirava uma foto, dependendo do ângulo, é como se você estivesse segurando a torre, né? A torre caindo e você segurando a torre, né? De lado. Era muito bom, né? Era uma experiência diferente. Hoje não mais, ninguém pode circular,
e ela está totalmente segura por cabos, né? Tem uns cabos de aço, né? Firme, selados em bases, né? Milimetricamente ajustadas, né? Que você observa. Mas algumas coisas que são uma perfeição. São 3 colunas de arco, né? Que está na Praça São Pedro, né? Quando tem aquela ideia da igreja que abraça o mundo. Aquilo foi muito bem construído, né? Essa perspectiva da abertura. Se você se posiciona num ângulo, no meio da Praça de São Pedro, você só vê uma coluna, não vê as demais. É uma coisa interessantíssima, porque ele foi tão bem construído que essas colunas estão posicionadas de forma que elas são encobertas pelas demais. É como se uma única coluna sustentasse tudo naquele espaço. É uma projeção assim de precisão arquitetônica e aritmética que é fantástica. É fantástica a arte, tanto na Itália quanto na França também. Você encontra algumas obras assim muito, muito precisas, né? Tem seus defeitos, né? Também. Mas se você observar Versalhes, na primeira concepção não tinha banheiro. Aí todo mundo tinha que ir debaixo da escada. Imagina o fedor, né? Mas são coisas assim fantásticas, né? O cuidado arquitetônico, de engenharia. E quando a gente está tratando, por exemplo, desses tipos omissivos, eles usavam uma coisa, era fantástico, Lucas, essas projeções, né? Inclusive da sombra. A sombra não atrapalhava a clareza, a iluminação, né? Se a gente olha algumas coisas com relação à Faculdade de Direito antiga nossa, que está lá no centro, que é do século XIX, foi muito melhor construída do que essa droga que a gente tem hoje. Muito melhor. Não só não cai, como ela é muito ventilada, né? Um pé direito alto, com uma ventilação natural. É gostoso você estar ali sentado no departamento, não precisa nem usar. Eu adoecia muito menos, assim, dessa história de usar ar-condicionado direto, né? Lá não, vento natural e ventando. Às vezes faz até frio, dependendo do mês do ano, a gente às vezes fechava a janela porque fazia frio, né? É uma coisa muito interessante, uma concepção para um mundo tropical como o nosso, que exige pé direito alto, né? Nos edifícios públicos, eu estou falando, né? Porque o particular, coitado, sem dinheiro, não vai fazer aquilo. Mas acho que sim, porque o trabalho era dos próprios jesuítas, ali era um mosteiro jesuíta, né? Eram eles mesmos que levantavam aquilo. Agora, faziam dentro de uma perfeição arquitetônica, uma perfeição de construção que é inimaginável hoje. Aí os arcos da gente dá até medo de cair aquilo ali. Hoje o CCJ só queria uma solução, derrubar e fazer de novo, né? Como diz o engenheiro que foi lá para resolver essa questão do teto, que o teto já foi refeito 3 vezes, desde que a gente está lá. A gente até refaz, vez ou outra, o teto da Faculdade de Direito anterior, mas a projeção para refazer é de 30, 40 anos para refazer novamente, porque precisa, que é madeira, né? Tem que selar, tem que cuidar, dá cupim, dá problema. Precisa ser refeito, não é coisa assim do outro mundo, não. Mas não é uma coisa que entregou em 2008, a gente já fez o teto 3 vezes. 3 vezes. Aí é para lascar, né? E ainda corre o risco do gesso cair, como caiu uma vez na cabeça lá do menino. Quando a água bate, o gesso dispara, ele racha e cai. Puf, a gente só vê a turma, né? Ainda tem isso. Quando a gente voltar para o presencial, ainda vai ter alguns riscos que vocês vão sofrer. Aconselho a comprar um bonezinho, um chapéu. É muito bom para o careca, não.
Não. Liga aí, Daniel. Olha, primeiro tem que estar a direção sempre ali comunicando o que faz. E depois a Sinfra, que é a antiga prefeitura universitária, ela tem que tomar as providências. E aí isso leva, obviamente, a responsabilidade da UFPB como instituição, né? E aí, se socorrer, tem que indenizar, sim. Tem reparação por danos, né? Tem. Aí isso vai ser classificado. Mas espero que não ocorra mais. Eles tiraram, né? A parte mais perigosa foi tirada e a partir de agora o risco é menor, né? O risco mínimo. Ficou só na lâmina de metal. Mas foi melhor, sabe? Apesar de ficar um pouquinho mais quente, mas por outro lado é melhor do que estar fazendo serviço direto sem resolver e o gesso caindo. Né? O gesso caindo é que é perigoso, principalmente daquela altura, né? Era alto. Bom, então vamos. 269, deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença de notificação compulsória, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vejam que existe sim uma pena, até uma certa monta, né, para isso. Crimes próprios são aqueles que o sujeito ativo tem que reunir alguma qualidade para ser autor do crime. Isso não ocorre só aqui no 269, ocorre também, por exemplo, no 123, quando eu trato do infanticídio. Só a mãe pode praticá-lo, em princípio, né? Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. A elementar temporal, durante ou logo após o parto, caberia a qualquer pessoa. Mas influência do estado puerperal só cabe à mãe, pelo menos por enquanto, né? Porque os chineses conseguiram aí que um homem tivesse uma gestação não uterina equivalente ao 6º mês de gravidez, até o 6º mês, conseguir esse efeito, não sei como. Né? Eu não sei se os elementos hormonais aí estariam afetando para você falar em estado puerperal. Eu sei que nessas condições aqui de estado puerperal, só a mãe, né, pode praticar. Então, é um autor que reúne as condições para praticar o infanticídio, é a mãe. A mesma coisa no 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Essa primeira parte é o peculato apropriação. Em seguida, nós temos o desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Desviar o bem ou valor em proveito próprio para se aproveitar. Né? Peculato desvio. Então, eu tenho no peculato, na fórmula típica, né, do 312, eu tenho o peculato apropriação e o peculato desvio. Só pode ser praticado por quem? Por funcionário público. É um crime próprio. O sujeito ativo tem que reunir esta condição. Se ele não reunir essa condição de ser funcionário público, não há aí o crime na sua forma de crime próprio. Depois, no parágrafo 1º, aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Esse é o peculato furto, no parágrafo 1º. Então, temos 3 tipos de peculato. Peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto. Rachadinha, aquela famosa rachadinha que o povo fica falando, né, tal, tudo, estaria enquadrado aí ou no peculato desvio ou no peculato apropriação, tá certo? Estaria dentro dessa, se chegasse a comprovações, né, com relação a vereadores e deputados e etc., que praticam essa rachadinha, que parece que é muita gente, né, de direita, de esquerda, todo mundo está na rachadinha, rachando com os assessores, né, o valor lá das... E isso está errado, né? E aí estaria dentro de uma dessas hipóteses aí do 312, reunindo essas condições
do conceito de funcionário público do 327, que envolve também quem esteja no exercício de mandato eletivo, porque, de qualquer forma, são todos servidores, é o servidor do povo, né? Ou seja, o serviço público de forma geral. Então, esses agentes políticos são também servidores. Bom, dentro dessas dimensões, falamos, então, dos tipos omissivos próprios e ainda temos os tipos omissivos impróprios. Tipos omissivos impróprios, que equivalem, os tipos omissivos impróprios, eles são uma violação de norma proibitiva, por intermédio da omissão. Para isso, depende da posição de garante do artigo 13, parágrafo 2º, que cria as condições de relevância para que essa omissão ela surta esse efeito. Tipos omissivos impróprios, violação de norma proibitiva por intermédio da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. Nós temos que observar essa posição para poder atribuir um crime que é comissivo, por isso que eles são chamados também de omissivos ou omissivos impróprios. Aí, para se criar esse dever de agir, esse dever de agir é criado de forma geral pelo 13, parágrafo 2º. Quando eu vou lá para o 13, parágrafo 2º, eu tenho as hipóteses claras, né, onde esse dever de agir foi produzido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia poder agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A mãe com relação aos filhos. O diretor da penitenciária com relação aos seus custodiados. Veja que vai se criando aí o dever de agir. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nunca assuma. Você está lá na praia, ainda bem que hoje tudo é celular, né? Não precisa desse deslocamento da mãe para ir ligar lá no orelhão. Aí a mãe diz, eu preciso fazer dar uma telefonada ali no orelhão da praia, fica aí olhando o meu guri. E a meninada, menina é um bicho suicida, né? Até os 12 anos, todos somos suicidas, né? Eles agem de uma forma terrível, né? Você diz para o menino, não pule aí não, o menino pula, né? Vai logo lá, né? Exatamente nesse... Eu tenho uma brincadeira quando eu era pequeno, que era um balde de açude que tinha na terra de um tio nosso, lá perto de Campina Grande. A gente subia, tinha uma colina, né, que descia assim uns 200 metros até esse balde de açude, e aí a gente pegava uma leiteira daquela, mas não era uma leiteira, era um baldão grande, eu esqueço o nome daquele. Mas não era uma lata, não, era um tonel, exato. Aí pegava o tonel, botava lá em cima, e botava a meninada dentro e jogava lá de cima, e aquela coisa assim, né? Parecia Piratas do Caribe, né? Turma descendo na velocidade, bum! Batia, era a diversão da tarde, né? Aí ia batendo em tudo, né? Batia em pedra, voava, saltava. Você não sabe como é que a pessoa chegava viva lá embaixo, né? Mas chegava, né? A gente sobrevivia. As meninas gostavam de ver essa, mas a menina sempre aí dizia, eu não sei se a gente vai, não, eu quero ir. Minha irmã e minhas primas, né, tudo querendo ir. Eu disse, rapaz, não dá certo. Não, depois vocês vão dar. Não, a gente quer ir. Aí disse, então nem um pio, quando for mais tarde. Aí disse, tá certo. Aí foram. Foi de noite, todo mundo assistindo as novelas lá da Globo, né, sentado na frente, né?
E as meninas tudo caladas. Aí minha tia, rapaz, hoje tá uma coisa incrível, né? Ninguém conversando, todo mundo calado, todo mundo na boa. Como é que vocês estão? E olhou assim, tudo cheio de pataca de hematoma roxo, né? Calado. Aí começou a chorar, as meninas chorando, né? Foram eles, botaram a gente no tonel e desceram, mas foi um castigo brabo danado. Eu só não tomei pisa de cipó porque não tinha perna. Aí desceu tudinho para o hospital, né? Meu Você não tomou pisa de cipó porque não era filho da velha Beatriz. Se fosse filho da velha Beatriz, muito mais. Mas só dava de cipó isso e pode ter tampão. um batismo nessas meninas. Meu Deus, que eu morro é alto. Eu morro é alto para danado mesmo. Hoje eu não teria coragem, não, sabe? Quando eu chego lá, que eu olho, eu disse, eu fiz essa loucura. O morro era tão alto que a gente pegava, tinha um ultra levezinho que vinha pegar o povo por lá e descia num campo que meu tio tinha atrás da casa e pegava para sobrevoar para o Campina e a gente voltava. Né? Era uma onda. E aí disse, não, vou levar tudinho para bater chapa até amanhã, né? Para saber. Depois dos anos é que vem essa consciência, né, Ana? É verdade. Aí a gente nunca mais faria um negócio desse, né? Porque é realmente. Mas eu disse, menino, ali até os 12 anos, todos eles são suicidas. Então não confie essa história de ficar cuidando dos outros. Não fique, porque é problema. Porque é essa outra forma aqui. 3 parágrafo segundo B. Assumir o dever de evitar o resultado. Você tem que ficar de olho mesmo, né? Em cima, porque se perder. Tá feito uma prima minha que a tia deixou um minuto lá com outro tio nosso. Aí disse, rapaz, eu perdi Milena, ela entrou na água, na onda, foi-se embora. Aí só viu aqueles cabelos assim, louro, né, na onda. Aí puxou assim, a menina tava rindo, né, morrendo de rir. A onda levando. É assim, né, você não sabe... Meu professor, isso é como a história do menino que enganou o capeta. Você sabe dessa história? Você sabe a história do menino Não, enganou o sei capeta? não. Aí o cabra prendeu o capeta dentro de uma garrafa e disse, chegou em casa, olha, ninguém pode abrir essa garrafa. Aí o menino ficou olhando assim, aí esperou o pai sair, esperou a mãe sair, aí foi lá, abriu a garrafa. Aí o capeta levantou-se, cresceu e fazendo barulho, esse peixe é de mentira, tá vendo que você não entrou dentro dessa garrafa? Você está emitindo. Aí o capeta disse, você está duvidando de mim? Não estou duvidando não, estou dizendo a verdade que você não está dentro dessa garrafa. Aí o capeta disse, tem pouco dentro da garrafa, ele tapou a garrafa. Pronto, resolveu. Tá certíssimo. Certíssimo, resolveu o problema. É isso mesmo, menino engana, enrola. Né? Aí, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Né? Essa outra coisa, contratou você para ir conhecer. Eu fui na Chapada Diamantina, vou mais não, porque eu sou um cara muito urbano, entendeu? Eu gosto de ir assim, no cinema, no teatro, museu, essas coisas vão comigo. Eu gosto de olhar assim, exposição de arte e tudo. Agora, esse negócio de passeio ecológico não é comigo. E o primeiro dia eu já cheguei lascado, acho que eu dormi até... porque, assim, a primeira trilha tem 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, né? É a menorzinha. Tinha uma lá de 20 e poucos quilômetros, quase me mata, né? Aí, a terceira eu contratei um jegue, né? Para poder ir em cima e avisando. Aí foi... Eu botei o jumentinho foi a salvação. A minha mulher irada, né? Disse, tu não vai andar, né? É bom que perde esse bucho. Eu disse, Deus me livre. Oxe, se tem o jumentinho pode contratar, tá contratado, né? Eu vou em cima, ele vai aguentar aí os 30 quilômetros para ir, para voltar. Tá doido? Bom, professor, o meu caso foi diferente. Eu passei a noite, a mulher gritando, olha a rã, eu ia pegar a rã para tirar do quarto, a rã para tirar do banheiro. Era. Eu passar a noite sem dormir e a mulher gritando pela rã e o rã pegando a rã, jogando no mato, então o seu caso não virou que é o meu. A Chapada Diamantina tem essas coisas também. Tem uns cantos lá que a gente se hospeda e é complicado, né? Vou mais não. Aí eu disse, ó, não me chame para ver a coisa. Ela disse, não, mas porque é linda, é igual a praia. Olha, praia, aí não tem uma praia linda, não sei aonde. Eu disse, meu amigo, é o seguinte, praia para mim é uma combinação de coqueiro, areia e pedra e o mar. Né? Aí você põe isso na cabeça,
e vai fazendo essas combinações e vê todas as praias. Essa praia que é bonita, aquela que... Eu gosto de gente, né? De estar conversando, de estar num bar, numa coisa, mas é um negócio de sair daqui para 200 quilômetros para ver uma praia, aí sentar lá, é lindo. Eu admiro quem gosta, eu respeito, tal, mas eu não vou perder meu tempo, não. Faça essa combinação mental, já deu, né? Agora, me chamar para conhecer centro urbano, eu vou, né? Me chama assim para... Ali no Ricardo Brenan eu gosto, porque é dentro da cidade, né? Você vê o museu, vê as obras de arte, e tem coisa boa lá, né? Para olhar. Tem algumas imitações do pensador de Rodin, tem o Davi de Michelangelo também, uma imitação, né? Então, lá, perfeita, por sinal, no mármore também. Então, você vai resolvendo essas coisas. E aqui, o que eu digo de outra forma, assumir o risco. Se o sujeito contratou que ia ser guia de vocês, dentro, sei lá, até aqui da Mata do Buraquinho, numa trilha, e deixa você no meio da trilha perdido, aí é um problema dele, realmente. Ele assumiu o risco de produzir o resultado, e aí ele pode responder por homicídio, por lesões corporais, né? Por periclitação da vida e da saúde, por que o daí já de vir desse abandono. Ele não poderia abandonar. Isso ocorreu em São Paulo recentemente, que até o Datena deu uma cobertura. O guia levou o povo, parece que chegou lá, e tem umas áreas de mata grande ali, né, na Grande São Paulo, que é muito bonito, muito verde ainda, né, principalmente na Serra da Mantiqueira. Ele levou o povo para lá e deixou o povo no meio do mato, deu no pé, né? Aí as pessoas ficaram 2, 3 dias perdidas, quase que um lá era diabético, ia tendo problemas graves, e nesse caso aí sim, existe crime, e essa omissão é relevante penalmente, e ele assumiu o risco, não tinha o dever legal, mas ele assumiu contratualmente o risco de levar e trazer essas pessoas de forma segura. E aí o 13, parágrafo 2º, funciona e faz com que eu possa atribuir crimes como homicídio, lesões corporais, etc., a ele. De outra forma, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É interessante o cara que perfurou o fundo do barco, para o barco afundar, depois vai disputar a tábua de salvação e jogar o outro no mar, se foi ele mesmo que afundou. Ele criou o risco. Então, ele não vai poder justificar essa ação como estado de necessidade. E aí, essa omissão dele vai se tornar relevante, se ele não avisa. Se foi... Sim, aí você me lembrou bem, Gerlando. Vai que esse camarada que se mudou tinha um desgosto lá era conhecedor da engenharia, sabia que o apartamento dele está numa área central, de uma coluna central, ele altera o apartamento, tira a coluna central, cria o risco e dá no pé. Aí sim, essa omissão de não notificar, né? Porque você sabe que não pode mexer em coluna. Lá em Recife tem muitas construtoras que já avisam, olha, onde tem parede dura, já é coluna. Eles barateiam, obviamente, a construção, mas colocam ali. Se você quer mudar a parede, e muita gente fica mudando parede, derrubando parede, refazendo. O brasileiro é o seguinte, ele não está contente com a planta do prédio. Ele olha para a planta e ele quer mudar tudo, né, que está dentro. E algumas mudanças colocam em risco, né, toda a estrutura. É inevitável. Aí, para evitar isso, alguns construtores têm tido uma ideia que barateia para eles e é interessante para quem vai comprar, de que algumas paredes sejam paredes de gesso. Essas paredes de gesso podem ser derrubadas, transpostas, porque não é parede com coluna, eles já deixam isso lá, e é o correto. Eu acho que hoje em dia é o correto em termos de construção. Quando está derrubando parede, né, quando não deve, né, e você fazendo... eles põem a parede de gesso, resolve o problema de quem quer mudar, quem quer deixar o prédio do jeito que bem entender, e essa parede não pega a área... Mas se você alterou e criou o risco de produzir o resultado, está o 13, parágrafo 2º, C.
com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Aí você tem o dever de informar, de tomar providência, de dizer que alterou faixa de coluna e aí colocou todo mundo em risco. E aí você vai precisar, né, ter novos cálculos, né, e etc. Por isso que tem que ter cuidado com a alteração, né? Não é toda alteração que é possível. Alteração em banheiro é ruim, porque pode provocar problemas hidráulicos que acompanham o prédio por inteiro, em todas as áreas, né? Daí o porquê tem alguns consultores que dizem, olha, vocês podem alterar aqui dentro tudo, porque eu botei parede de gesso, menos banheiros. Mas aí tem algum implicante que quer alterar exatamente o banheiro. Aí, se você não tiver fiscalização, não dá, né? Por isso que essa questão, né, geralmente é válida. Mas o brasileiro é formidável. Ele olha para a planta e já vê outra coisa que não foi aquela que está na planta, né? Ele quer mudar tudo que está ali na planta, né? Ele vai comprar uma coisa, não é aquilo que o satisfaz, ele quer mudar tudo dali, né? Bota isso aqui, bota aquilo lá e tal. Às vezes nem fica legal, né? Nem melhora, né? Diga aí, Daniel. Sim, sim. Ele tem que comunicar, tem que informar. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Exatamente, Daniel, mesmo princípio. E aí essa omissão dele foi relevante para produzir o resultado, né? Aí ele entra no comissivo omissivo. É um omissivo impróprio. Gente, eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Amanhã eu retomo com o Intercrimes. Porque se a gente for começar o Intercrimes agora, vai demorar. Faltava só os tipos omissivos para a gente concluir a parte de tipos. Vejam que todos, em princípio, estão atribuíveis a título de dolo, né? Então, a ideia do dolo, como a gente falou, com o elemento intelectivo e o volitivo, o intelectivo é a representação mental do que eu vou praticar, o volitivo é o querer realizar o que foi representado, né? Está presente. E amanhã a gente retoma com o Intercrimes, tá bom? Até amanhã. Então, até amanhã. Tchau.